O dinheiro não vem para minha vida na quantidade que eu quero ou necessito e quando vem, esse dinheiro não fica. O que está acontecendo? Eu vou falar sobre esse assunto com uma abordagem sistêmica e hoje você vai entender de uma vez por todas por que que isso acontece. E eu ainda vou te ensinar práticas para você começar a solucionar hoje mesmo isso na sua vida. Mas antes da gente começar, eu quero deixar algo combinado aqui. Quando eu estiver me referindo a pai e mãe, eu vou me referir ao pai e mãe que está significado dentro de você. Aquele pai e mãe que habita cada filamento do seu DNA. E não o pai e mãe de carne, osso e CPF externo que você olha ali fora. Tudo bem? Só para a gente facilitar esse nosso bate-papo aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. A energia do dinheiro, ela é extremamente potencializadora. É uma energia de manifestação e uma energia muito, muito elevada. E quando a gente fala dessa potência, a gente se refere automaticamente a pai e mãe. E você vai entender isso agora. O pai, ele representa a energia disruptiva de ir com força, de ir para frente, de ir para a vida, de construir e manifestar cada vez mais e mais. Enquanto a mãe, ela representa aquela energia da terra fértil, que dá bons frutos, que está sempre cuidando, nutrindo. Mãe representa o sucesso na nossa vida. Quando nós falamos de dinheiro que fica, que permanece na nossa vida, a gente está falando de transbordo. Não é aquele dinheiro que a gente guarda de forma mesquinha porque pode faltar. Não. Aqui a gente se refere ao transbordo, ao dinheiro que você supre as suas necessidades e sobra para você fazer o que você tem vontade, o que você deseja e ainda contribuir para a vida de outras pessoas. Esse dinheiro é o dinheiro do mais, dessa potência masculina. E onde é que entra o nosso pai nisso? Em tudo, tá? A nossa conexão e a nossa relação interna com o nosso pai vai ditar se nós vamos ter uma vida próspera ou não. Ah, Kelly, aí você complicou porque eu tenho várias reticências em relação a isso. Eu entendo e eu vou tentar clarificar cada uma delas aqui. Tem pessoas que têm uma relação maravilhosa com o pai. O pai é o verdadeiro herói, mas ainda assim, essas pessoas não prosperam. Enquanto tem outras que sequer chegaram a conhecer o pai e têm muito sucesso na vida. Para além dessa relação interna que a gente tem no nosso pai, é importante a gente conhecer a nossa história de vida. É aí que entra o nosso processo de autoconhecimento, tudo bem? Porque muitas vezes a nossa relação com o nosso pai é ok. E ela permite, né? Ela nos coloca nessa via de acesso a essa prosperidade, a esse dinheiro que transborda. Mas existe ali um ponto, uma situação dentro do nosso sistema familiar que ainda nos prende e aos quais nós estamos sendo extremamente fiéis. Mas vamos nos ater aqui a esse dinheiro conectado com a nossa relação com o pai, ok? Esse transbordo que vem diretamente do nosso pai. Kelly, se eu não tive uma boa relação com o meu pai ou se eu não cheguei a conhecê-lo, como é que eu posso corrigir isso para que então eu viva esse mais? E é aí que entra esse processo de dinâmica que é muito interessante e que funciona muito. Você pode fazer aí na sua casa. É muito importante que você observe, anote, inclusive, vocês sabem que eu sou a rainha de anotar, né? Eu acho que a gente escrever é muito importante, ajuda a gente a organizar as nossas ideias e ajuda a gente a ter clareza do que é que está acontecendo aqui dentro. Então, reflita por um instante quais são os diálogos internos que você tem acerca do seu pai. O que você acha a respeito dele? E sabe que isso é muito interessante porque várias vezes em atendimento com as pessoas, a gente começa a destrinchar toda essa informação e elas olham para mim e dizem: "Poxa vida, Kathy, eu não sabia que eu tinha esses pensamentos e sentimentos em relação ao meu pai. Olha só, isso estava muito bem guardado ali e muitas vezes até inconsciente, em algumas dinâmicas isso vem à tona e a pessoa se espanta com o resultado.
Então é importante que você seja muito sincera, muito sincero com você mesmo na hora de fazer essa dinâmica, de pontuar ali quais são os seus pensamentos, sentimentos e memórias em relação ao teu pai. Isso já vai te dar um norte para você entender o que é que se passa dentro desse seu diálogo interno em relação a ele, o que é que tem sustentado essa sua visão de pai. Depois que você fizer isso, eu sugiro fortemente que você comece a construir um outro olhar para o seu pai. Se esse olhar ele não é positivo, se você percebe que tem várias emendas ali que você gostaria de fazer em relação ao seu pai, é hora então de você acolher esse ser como o pai perfeito para você, entendendo o que ele fez, o que ele conseguiu fazer, o que ele deu conta e que atrás desse pai, desse personagem de pai que ele desempenha na sua vida, existe um homem com dúvidas, com medos, com alegrias, com tristezas. Existe uma criança, existem várias memórias, existem muitos processos de vida que chegaram até você. Então é importante você acolher o seu pai como o pai ideal para você, exatamente como ele é. E você vai conseguir fazer isso de uma forma mais apurada se você tiver em mãos todas essas anotações que você fez sobre esses aspectos internos que você traz ao teu pai. Entendendo que se a relação com o seu pai estiver enfraquecida, a sua força na vida também estará enfraquecida, porque você é 50% o seu pai, 50% a sua mãe, mais as suas experiências. Então, a forma como eu me relaciono com meu pai é também a forma como eu me relaciono comigo mesma. A forma como eu me relaciono com a minha mãe é a maneira como eu me relaciono comigo também. Então, essa força do meu pai, ela tá chegando até mim. Eu tomei essa força do meu pai exatamente como ele é. Isso é muito importante a gente observar, tá? É claro, gente, que existem outras informações que são muito importantes a gente considerar quando a gente fala desse aspecto de lidar com pai e mãe, né? E então sair dissolvendo aquelas situações que, de certa maneira, prejudicam a nossa maneira de funcionar na vida e aí vai então refletir na nossa prosperidade, no nosso trabalho também. Mas o primeiro passo é esse, é eu reconhecer, eu ir para dentro mesmo e fazer esse processo de reconhecimento da minha visão. Como é que eu olho para essa parcela que sou eu, né? Que é o meu pai, mas que sou eu ao mesmo tempo. Eu tomei essa força dele, eu vejo meu pai como um homem forte, como um homem que faz e acontece, e ainda que não, como é que eu posso corrigir isso? Porque a minha construção interna desse homem, dessa figura, né, que serviu junto com a minha mãe para a construção do que eu sou e para que aqui eu estivesse hoje, como é que eu posso reconstruir essa visão? Deixa eu olhar para o meu pai com amor, porque afinal de contas, ele e minha mãe me deram a vida. E isso eu posso pegar essa informação, essa condição e fazer algo grande com isso. Um outro ponto é como é que eu estou internamente com essa situação em relação ao meu pai e à minha mãe? Isso tudo está muito bem organizado dentro de mim? Lembra que eu falei que o dinheiro, ele é uma energia de muita potência. E essas energias de muita potência, essas energias muito elevadas, elas são extremamente organizadas. Então, se dentro de mim eu não paro para organizar essas questões, a minha vida interna vira uma bagunça, automaticamente, externamente, isso também vai ficar bagunçado e eu não consigo acessar esses patamares de energia mais elevados automaticamente. O dinheiro ele não consegue permanecer. O dinheiro sim, ele é uma potência muito organizada. Então a gente precisa olhar para isso também. Mas considere, a partir de agora, a maneira como você tem o seu pai guardado dentro de você. E se você responder que está tudo em ordem, você tem o teu pai em alta conta, você o valoriza, você o honra em todos os aspectos, e ainda assim, essa energia do dinheiro, ela não permanece na sua vida da mesma forma que ela entra, ela sai e às vezes sai em maior quantidade do que entra, né? Você gasta muito mais do que você ganha. É importante você olhar para outros aspectos e a gente pode falar sobre isso
em outros vídeos. Inclusive aqui no canal eu tenho muitos outros vídeos falando sobre isso, sobre a gente tomar essa potência de pai e mãe, para que a gente possa construir uma vida bonita, próspera em todos os aspectos. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu entendo que esse assunto ele é interessante para você. Então deixa aqui nos comentários se você já passou por esse processo de tomar essa força, essa potência do teu pai, ou se você está nele e como é que você está lidando com tudo isso. Porque o seu comentário, ele pode contribuir e muito para que outras pessoas também encontrem um caminho e tenha esse processo mais facilitado. Me diz também se você gosta desse tipo de assunto, porque aí então eu vou entender que ele é relevante para você. Se você gosta desses conteúdos, continue me acompanhando por aqui. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Eu agradeço e lembre-se sempre que você é o seu curador. Apenas se esqueceu disso. E a minha missão é te lembrar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.